Boa noite. Pode iniciar, Eurico. Fique à vontade aí. Teus slides já estão aí na tela. Boa noite, professor. Boa noite a todos novamente. E fique à vontade aí para iniciar a sua explanação. Pois bem, então, é com enorme satisfação que estou aqui perante os meus colegas economistas, pessoas abnegadas que estão buscando formação, capacitação e que acreditam no Corecon e que vêm buscar aqui esse apoio do Corecon, agradecer o Corecon por essa oportunidade, tanto para nós, palestrantes, quanto para os colegas que aqui estão, né? Para que eu possa trazer de minha parte alguma experiência de vida, de formação e orientação profissional. Então, eu digo que essa semana de perícia tributária, né, tem como propósito oferecer capacitação a economistas, perícios, estudantes e profissionais interessados em ingressar na área de perícia econômica financeira. Perícia econômica financeira poderia dizer também perícia tributária, porque o mercado é enorme e as empresas elas se veem às voltas com uma carga tributária, com uma legislação tributária muito complexa, uma legislação muitas vezes cruzada entre União, estados e municípios, o que gera muitos conflitos que nós, com a nossa formação, podemos orientar os contribuintes, podemos orientar os juízes para para resolver as questões que aí aparecem. No primeiro momento, eu gostaria de fazer uma breve apresentação minha, né, da minha pessoa. Eu sou Eurico de Souza Filho, sou economista formado pela PUC em 1982. Sou advogado formado pelo SESCAGE, que é o Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, em 2009. Sou auditor fiscal da Receita Federal, fui auditor por 16 anos, hoje estou aposentado. Fui auditor fiscal também do Mato Grosso do Sul, estado onde eu tive o início da minha carreira assim na área de tributação, auditoria. Fui lá fiscal por 11 anos, fiz um curso de especialização em direito tributário pela Unisul e sou perito economista pelo Corecon Paraná. Podemos passar, né? Então, eu queria fazer aquilo que eu chamo de um alinhamento inicial para que a gente possa tratar dos princípios importantes do direito tributário. Por quê? Na perícia, nós vamos trabalhar com um ramo do direito, que é o direito tributário, que é muito especializado, muito denso. O Código Tributário, sabe, ele tem 220 artigos. Se comparado com a CLT, se comparado com o Código Civil, ele é muito pequeno. Mas não quer dizer que, sendo pequeno, ele não tenha complexidade, até porque, por ser pequeno, ele gera muita jurisprudência e dá abertura para uma vastidão de legislação complementar e ordinária a nível da própria União, a nível dos municípios, a nível dos estados. Então, a República Federativa do Brasil, como eu gosto de fazer esse alinhamento, é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e constitui-se num Estado democrático de direito. Está aí a palavra, democrático de direito. E tem como fundamentos, dentre os fundamentos que ele elenca, aqui o importante para nós, muito importante a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, mas os valores sociais do quê? Do trabalho e da livre iniciativa. Colocado isto, e aqui, esses valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, teve regulamentação recente pela Lei 13.874 de 2009, que é a chamada Lei da
liberalização da liberdade econômica, muito importante por trazer princípios que nós, economistas, precisamos conhecer e estar de posse dessas orientações, se for, eu digo que decor, porque são 20 artigos também muito densos de informação. Vamos passar a próxima tela, quem está tela 5. Então, a Lei 13.874, nós vamos passar 2 artigos dela somente, dos 20 que integram, mas 2 artigos são importantes que nós toquemos aqui. O artigo 1º, fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção, primeiro, à livre iniciativa, ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso 4, caput do inciso 1º, e do parágrafo único do artigo 170, e do caput do artigo 174 da Constituição Federal. Vamos para o 6º. Tá. O dispositivo, e ainda no parágrafo 1º desta lei, ele diz: o dispositivo nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, do direito empresarial, do direito econômico, do direito urbanístico e do trabalho, nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre o exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte, proteção e meio ambiente. Uma primeira observação após essa leitura, que é muito importante a gente constatar, não faz parte aqui o direito tributário, não faz parte aqui das aplicações que esta lei está, então, trazendo normativas de interpretação no direito tributário. E também não está para o direito financeiro. Vamos ver. Vamos passar para o tópico 6. E aí ela diz aqui, ainda no parágrafo 2º, interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas e privadas. Então, o núcleo importante desse artigo aqui está ali naquela palavrinha boa-fé e respeito aos contratos, investimentos e à propriedade. Entretanto, ele vai ressalvar mais além, num tópico a seguir, e aí eu ressalto para vocês que a propriedade, ainda seja ela móvel ou imóvel, no nosso ordenamento jurídico, continua sendo submetida ao conceito do interesse social. Então, nenhuma propriedade, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, e isso é muito claro no direito tributário, e essa informação agora vai se conectar com informações futuras que fazem com que a gente consiga interpretar os dilemas e os problemas que são trazidos para a nossa solução. Então, a propriedade, seja ela móvel ou imóvel, no nosso ordenamento jurídico, é submetida ao interesse social. Tá? E aí, depois, o disposto nesse capítulo, e no capítulo 2 e 3 dessa lei, não se aplica, e está aqui, ao direito tributário e ao direito financeiro. Por quê? Porque com essa lei, ela não enfrenta e ela não demove aquelas regras, aquelas interpretações que são colocadas pelo Código Tributário Nacional. Tanto é que, já adiantando, no Código Civil, hoje, os prazos que correm no âmbito do processo civil são contados em dias úteis. E no direito tributário
são contados em dias corridos. Isso é muito importante e é um equívoco que muito facilmente um perito pode incidir se não tiver isso bem enfatizado. Tá? E no direito financeiro, porque tem regras muito próprias ali com relação ao direito financeiro. Podemos passar para o. Então, ele diz aqui também, ainda como princípio, são princípios que norteiam essa lei. A liberdade, como uma garantia do exercício de atividade econômica, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividade econômica e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Por quê? Até então, a gente diz que a força do Estado, através da sua capacidade de tributar, capacidade e competência de tributar, ela era muito severa em cima do contribuinte, lançando regras, normas e constituindo, compondo novas obrigações, porque nós temos no direito tributário obrigação de cunho principal, que é relativa ao pagamento de tributos, e temos normas acessórias, que são relativas às obrigações que não importem em pagamento de tributo, mas que imponham a obrigação da pessoa a ter um determinado comportamento, a prestar determinadas declarações e a cumprir específicos prazos, que, se não cumprido, geram multa essa que se transforma em obrigação principal pela exigência de um valor da pessoa. Portanto, já tocando assim muito rapidamente nesses tópicos, até porque os colegas aí são economistas e tiveram princípios de direito tributário, somente para lembrar esses princípios que serão importantes quando nós chegarmos mais à frente, ali no momento da elaboração de parecer e de perícia. Tá? Então, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. E o regulamento disporá sobre os critérios de aferição para o afastamento do inciso 4 do caput desse artigo, limitados à questão de má-fé, hipersuficiência e reincidência. Então, vamos tratar dessas questões. Quando a gente faz uma leitura muito rápida, a gente se esquece de ler, porque na lei não existe termos, vamos dizer assim, desnecessários ou não importantes, ou que nós não tenhamos ou não devemos ter o cuidado de analisar o que eles querem dizer. Então, ele diz aqui que o reconhecimento da vulnerabilidade particular perante o Estado, ela é limitada às questões de má-fé. Se constatado uma má-fé de uma pessoa perante o Estado, uma pessoa que comete um crime contra a ordem tributária, contra a coletividade, vamos dizer assim, esse reconhecimento de vulnerabilidade fica afastado. Na hipersuficiência, quando o agente, pessoa física ou pessoa jurídica, não é uma pessoa hiper ou muito suficiente, uma pessoa que detentora de poder econômico e detentora de conhecimento que possa afastar esta percepção de vulnerabilidade e da reincidência. E aí a reincidência para, inclusive, os vulneráveis. O vulnerável, aquele que alegue uma vulnerabilidade, se reincidir, ele já não terá mais a proteção ou não terá as benesses, por exemplo, desse reconhecimento de vulnerabilidade. Vamos passar para a tela 9, por favor. Pois bem, então, essa lei ela tem
de 20 de setembro de 2019, ela tem 20 artigos. Ele é, conforme eu disse, fundamental a leitura para todos os economistas e peritos. Temos que saber esses 20 artigos de cor, mas não é só ler, é interpretar a profundidade que eles têm. É uma armadilha quando a gente vê uma lei curta e a gente pensa que a gente se esgota a compreensão dela numa leitura rápida e imediata. Não, é uma leitura com reflexão, com busca de entendimento dos termos que forem desconhecidos e obscuros. Passamos à frente, tela 10. Pois bem, então, aí, feito esse apontamento, na qual eu ressalto a importância dessa lei, a gente vai partir agora para uma definição. O Estado moderno, desenvolvido, garantidor e provedor de necessidades coletivas, que exerce funções públicas, políticas e de poder, e avoca para si o monopólio da força. O monopólio da força está muito presente no direito tributário, porque o direito tributário é um direito impositivo, é um direito de força, no qual o Estado tem o direito legal de impor obrigações e de avançar sobre o patrimônio da pessoa física ou jurídica para dali obter a satisfação dos interesses que a gente chama da coletividade. O monopólio da força dificilmente encontraria sustentabilidade se não contasse com um sistema de obtenção de recursos para financiar e manter a sua existência. Isso é muito claro. E é muito claro por quê. Vamos ver o próximo tela. Podemos ir para a tela. Tá. Por isso, o Estado necessita, em sua atividade financeira, captar recursos materiais para manter a sua estrutura e disponibilizar ao cidadão contribuinte os serviços que lhe competem como um autêntico provedor derivado das necessidades coletivas. É um texto meio rebuscado, é denso também, mas numa próxima tela eu vou dizer que o Estado capitalista, ele, em tese, ele não cria riqueza. O Estado, ele é um gestor do ordenamento público. Aqui na tela, o Estado capitalista, em tese, não produz riqueza. O Estado depende fundamentalmente da produção econômica da coletividade. Excepcionalmente, o Estado pode descer um degrau da sua hierarquia de poder e atuar no nível dos agentes econômicos, mas aí ele se equipara aos agentes econômicos e se submete à legislação privada. Ele não atua quando na produção de bens, de riqueza, quando ele estabelece uma parceria público-privada, ou quando ele abre capital de uma empresa, de uma empresa estatal de economia mista. Nesses negócios, ele desce um degrau da sua hierarquia. Ele não atua ali como Estado e se submete à legislação privada, à legislação trabalhista, à legislação tributária e todas as outras normas de direito financeiro, de direito econômico que ele tem, que ele, no degrau de cima, é responsável por prover e manter. E o Estado administra, retornando ainda à tela 14, tá? O Estado administra um sistema econômico financeiro, onde o total da riqueza produzida deve corresponder aos instrumentos monetários para se manter em equilíbrio sem deterioração dos instrumentos monetários. Nós sabemos bem o que é isso, que é o equilíbrio entre o fluxo real da economia e o fluxo monetário da economia. Nossas
fórmulas de interpretação da macroeconomia, que a gente vê aqui, e a grande importância e o transtorno quando o Estado não obedece a essas regras de fazer a gestão responsável desses recursos e do instrumento monetário. A tela seguinte, por favor. Então, o Estado depende da produção econômica global da coletividade. E qual que é essa produção? Ela tem uma divisão bens e serviços dos setores primário, secundário e terciário. E aí que a gente diz, o Estado, ele é sócio, a gente diz até que no contrato social das empresas, o Estado, ele participa no contrato social das empresas, participa do contrato social dos empreendimentos com o interesse tributário. Ele é nosso sócio, inclusive das pessoas físicas. Eu, decorrente do meu trabalho, o Estado, a renda que eu aufiro, o Estado faz uma tributação. Ele é meu sócio e é sócio das empresas também. E é a partir daí que um Estado forte depende de uma arrecadação forte. Um Estado economicamente viável depende, primeiro, da viabilidade dos agentes econômicos que atuam no seu espaço. Então, o sistema tributário, o qual tem a sua estrutura composta pelo ramo especializado normativo, que é o direito tributário. Então, nós temos o sistema tributário com as suas instituições e temos o direito tributário, que a gente pode dizer que é a espinha dorsal do sistema tributário como um todo. Tá? Podemos passar. Então, bem objetivo, o Estado compreende os entes que compõem a federação, entes esses que são dotados de competência e capacidade tributária. É importante aqui trazer o que é competência, tá? Para que, e isso faz uma enorme diferença a gente usar o termo com a acepção, com a interpretação adequada, principalmente quando a gente estiver elaborando os nossos relatórios. Dói nos ouvidos de um juiz, quando ele vê uma pessoa fazendo confusão com esses termos, e isso ocorre muito. E ganha ponto aquele que demonstra domínio dos conceitos. E aí tem competência, é o poder de legislar. Capacidade é o poder de cobrar. E onde isso aparece? Onde isso faz a diferença? Por exemplo, o ITR, o Imposto Territorial Rural. Ele é um tributo, um imposto da espécie, um tributo da espécie imposto que é de competência da União, que faz a legislação, mas ele possibilita aos municípios cobrar. Através de convênio, os municípios, aqueles que tiverem, esse pode ser um interesse com a União, com o microfone aberto, pode celebrar convênios e o município pode o quê? Cobrar o ITR. Então, e aí a gente tem outros tributos que são chamados heterônomos, onde é possível esta composição de interesses dos entes estatais, onde, por exemplo, nos territórios, por exemplo, não temos mais território, mas no Distrito Federal, né, onde ali ocorre esta importância de distinção quando quem está dispondo da legislação e quem está cobrando. Passamos para o 18, por favor.
Tela 18, 19. Pois bem, então, nós aí vemos que nós temos no Brasil, e aí é de onde advém a complexidade do sistema tributário, porque, conforme eu disse, o Código Tributário tem 220 artigos, mas ele dá espaço para 5.570 municípios, 27 estados, um Distrito Federal, a União e, além do mais, inúmeras autarquias, para fazendo uso do Código Tributário Nacional, administrar esta quantidade imensa de normativas de cunho tributário, que são diferentes de município para município, de estado para estado e para a União. Vamos para o 20, por favor. Então, e dentre os entes da federação, ali, eu tenho que falar, e a gente tem que falar das autarquias, tá? Que tem os entes federativos e as autarquias, que são instituições ligadas a órgãos públicos que também instituem tributos, tributos da espécie taxa, e que são regulamentados também pelo Código Tributário Nacional e que, por vezes, também podem gerar conflitos na sua interpretação e na sua aplicação e contestação por parte daqueles que são contribuintes, chamados sujeitos passivos, que suportam essa carga tributária. Vamos passar para o 21, por favor. E, então, na Constituição Federal, nós temos, então, ali uma divisão, uma especificação dos tributos que são impostos que existem no nosso ordenamento tributário. Então, nós temos que os impostos, o imposto é um tributo, o imposto é um tributo, o imposto é uma espécie de tributo. As taxas é uma espécie de tributo. Contribuição social é uma espécie de tributo. Contribuição de melhoria é uma espécie de tributo. E empréstimo compulsório é uma espécie de tributo. Então, nós temos impostos, taxas, contribuições sociais, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Passando para 22. 23. Tá. E aí, o seguinte, todas essas espécies tributárias, tá? Elas têm um elemento, vamos dizer assim, aspectos de definição trazido pelo Código Tributário que são comuns a todas as espécies tributárias. Então, vamos então tratar aqui desses elementos que compõem ou que fazem parte da definição dos tributos. Não existe tributo que não tenha esses 6 aspectos aqui que nós vamos tratar. E que é muito importante que também não se faça confusão no momento de estar elaborando um parecer. Nós vamos falar, então, todo tributo tem a chamada hipótese de incidência. Todo tributo tem um fato gerador. Todo tributo tem uma base de cálculo. Tem também uma alíquota, um sujeito ativo e um sujeito passivo. Sujeito passivo chamado sujeito passivo. Vamos explicar.
Hipótese de incidência. A hipótese de incidência é aquela descrição hipotética que existe na definição de cada tributo. Então, é aquela definição que a gente vê no Código Tributário Nacional, na legislação municipal do ICMS, na legislação municipal do ISS e em todos os outros tributos existentes. Então, o tributo, a hipótese de incidência é assim, ele define o que é renda. Renda, ele define o que é circulação de mercadoria, ele define o que é produção, ele define também o que é operação financeira. E todos os outros tributos que têm uma quantidade enorme, e quando a gente chegar a eles, nós vamos definir, ele tem essa hipótese de incidência. O fato gerador é aquele evento, aquele acontecimento na nossa rotina diária, nas nossas relações econômicas de produção, de compra, de venda, de produção de serviço, que se amolda à hipótese de incidência. Então, a gente fala, hipótese de incidência é a descrição teórica do tributo. Fato gerador é aquele evento real, concreto, ocorrido nas nossas relações econômicas, realizado por nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Portanto, então, aí a gente fala, eu vendi uma camisa para o Tiago. Aí é de se perguntar, esta operação, esta venda de camisa que eu fiz para o Tiago, ela compõe, ela se amolda à descrição da hipótese de incidência ou não? Então, na hipótese de incidência, nós vamos ter ali quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual que é o evento que teórico, hipotético, que, se ocorrido, habilita um ente estatal para vir e dizer: espera lá, seu Eurico, essa operação que você fez, ela tem interesse tributário, portanto, eu vou quantificar fisicamente essa operação, vou dar a dimensão econômica deste fato e vou também dizer qual que é a alíquota, qual que é a contribuição que eu vou lhe cobrar por você ter realizado um evento com interesse econômico, tributário. E aí vem os outros elementos. Qual que é a base de cálculo? Está lá na hipótese de incidência. Ele vai descrever qual que é a base de cálculo. E da base de cálculo, ele vai dizer qual que é a alíquota, qual que é o percentual, e a alíquota é ad rem ou ad valorem. No caso, ad valorem é aquela que incide sobre o valor. Então, se eu vendi a camisa por R$ 30, vai incidir sobre o valor ou vai incidir sobre a quantidade de camisas que eu vendi? Tá? Existe essa diferenciação. Ad valorem, que recai sobre o valor, e ad rem, que recai sobre a coisa, sobre o quantitativo. O sujeito ativo, quem é o sujeito ativo? Que esse sujeito ativo não pode haver conflito entre os entes tributantes. A Constituição distribui competência tributária para cada ente tributante, o que é do Estado é do Estado, o que é da União e o que é do município é do município. Pode haver conflito de interesse entre os municípios, porque num determinado
evento, por exemplo, que eu realizo aqui em Ponta Grossa, se eu sou morador lá de Curitiba, Curitiba pode eventualmente dizer: Eurico, você mora em Curitiba, você realizou uma atividade em Ponta Grossa, eu, mesmo que essa atividade tenha sido realizada em Ponta Grossa, eu vou te tributar pelo princípio do local onde você mora. Isso pode ocorrer, ou e pode ocorrer também que o município de Ponta Grossa pode vir e dizer: Eurico, nessa hipótese de incidência, mesmo você morando em Curitiba, mas você realizou uma atividade aqui em Ponta Grossa, eu vou te tributar aqui em Ponta Grossa. E isso é uma situação, é uma região de conflito, de incidência, e que é onde tem havido e tradicionalmente ocorre essas disputas. Pois bem, então, hipótese de incidência, fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo e sujeito passivo. Está tudo descrito na hipótese de incidência. Podemos ir para 25. E das espécies tributárias. Meus amigos, aí nós vamos ver como que temos tantas espécies tributárias, muitas hipóteses de incidência para estudar e muitos fatos geradores para interpretar se esses fatos geradores se amoldam, se casam, se a hipótese de incidência se amolda ao ocorrido. Então, vamos lá. Sabemos imposto sobre a renda das pessoas físicas, o IRPF, o IRPJ, imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. E aqui a gente diz que o imposto de renda das pessoas jurídicas é muito complexo, porque ele tem 3 formas de tributação no regra geral, né? 3 formas. Tem o lucro real, o lucro presumido e o simples. Lucro real, lucro presumido e o simples. Tem essas formas de tributação. O imposto de renda da pessoa física também tem uma tributação pelo modelo completo e pelo modelo simplificado. Tem lá suas diferenças. O imposto de renda retido na fonte é um tributo específico que as empresas ou aqueles que fazem pagamentos são os responsáveis por reter e recolher em nome da pessoa que fez, da qual ele fez a retenção. A contribuição social sobre o lucro líquido, o IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários. Ele tem a sua hipótese de incidência, ele tem o sujeito ativo, tem o sujeito passivo, tem a base de cálculo e tem a forma como ele deve incidir. 26, por favor. Aí temos o ITR, que é um imposto territorial rural, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o imposto de importação, o imposto de exportação e a contribuição previdenciária das pessoas físicas. Então, ITR, eu não vou me demorar muito sobre essas espécies tributárias, todos nós as conhecemos. Entretanto, ao falar dessa espécie tributária, ao ter que fazer um laudo pericial sobre essa espécie tributária, a gente tem que recorrer à legislação específica e ler lá muito detidamente qual que é a hipótese de incidência, definindo quais são os partícipes desta hipótese de incidência. Quem são, vamos dizer assim, por dizer, os atores desta hipótese de incidência. Qual que é a alíquota e qual que é a base de cálculo. Porque já passamos para 26. Temos a contribuição
previdenciária das pessoas jurídicas, basicamente a contribuição patronal, a contribuição para o PIS e COFINS, a CID Combustíveis, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente sobre as operações realizadas com combustível. Temos o adicional ao frete, que é um tributo que é destinado a compor recursos para a renovação da marinha mercante. E a taxa de utilização do Siscomex. Siscomex é o sistema de comércio exterior. Esse Siscomex é o sistema no qual o importador e o exportador ele é obrigado a acessar e ali realizar previamente as informações necessárias ao fluxo, a sua pretensão de importar ou a sua pretensão de exportar. Podemos passar para o 27. Das espécies tributárias dos estados, nós temos o ICMS, que é um imposto de circulação de mercadorias e serviço. Tem o S aí, porque é o serviço de transporte interestadual. É cobrado pelo ICMS. E o ISS cobra, incide sobre o serviço de transporte intramunicipal. Tá? Então, a empresa de ônibus que faz o transporte de pessoas dentro do transporte urbano é tributado pelo ISS. Aquele que faz o transporte do Paraná para São Paulo é tributado pelo ISS, hipoteticamente, na situação de ocorrer essa tributação. O IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA que estará e que será alterado, o ITCMD, que é um imposto de transmissão causa-mortes e doação, que é de competência do Estado. Então, veja bem, nós temos lá a União com 16 tributos, os estados, tributos os estados, temos aqui preponderantemente o ICMS, o PVA, o ITCMD e as taxas, e podemos passar para o 29. E dos municípios, nós temos o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o ISS, o Imposto sobre Serviço, o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O ISS, ele é chamado ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISSQN, de qualquer natureza. Também é costumeiro ver esta sigla, essa designação do ISS. Passando. Pois bem, aí nós chegamos aqui, então, esta quantidade muito grande de tributos, essa quantidade muito grande de obrigações acessórias que obriga que uma empresa que tenha atividades diversas, ela se torne contribuinte necessariamente de tributos federais, necessariamente de tributo estadual, necessariamente de tributo municipal, um ou outro, ou os três, essas três esferas tributantes. O que torna o sistema tributário das grandes empresas algo assim complexo, que exige uma equipe dedicada para controlar e administrar toda esta quantidade de obrigações acessórias principal e de declarações que cada um dos entes tributários exige, tá?
Então, e aí está na hora de nós falarmos da fiscalização e da auditoria fiscal. Na vertente da fiscalização, nós temos todas as declarações que são obrigadas a serem apresentadas anualmente para as empresas e anualmente para as pessoas físicas e a cada trimestre por algumas empresas que adotam o regime de tributação do lucro presumido ou do lucro real, têm obrigações trimestrais a serem cumpridas. Pelo aspecto da legislação do trabalho, tem todas as empresas obrigações mensais a serem cumpridas, a serem apresentadas ao fisco. E essas informações, elas compõem um banco de dados, que eu vou dizer mais à frente, que é um banco de dados, e que esse banco de dados tem 2 bancos de dados no Brasil, um situado em Brasília, que recebe todas as informações cadastrais de negócios e de operações da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E no Rio de Janeiro, nós temos também um outro birô de digital, de processamento de dados, de armazenamento de informações, que cuida das informações do Sul e do Sudeste. Tá? Então, aí nós temos essas declarações que são enviadas pelas pessoas e pelo e-social. O e-social é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O e-social foi criado pelo Decreto 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e esse e-social está estruturado em uma quantidade muito grande também de tabelas, nas quais essas tabelas compreendem eventos iniciais das empresas, eventos periódicos da empresa e eventos não periódicos das empresas. Então, essas informações são obrigatórias, têm que ser obrigatoriamente preenchidas e encaminhadas, tá? Para o sistema do e-social. E as declarações dos fiscos. Cada um dos tributos, cada um dos entes federados tem a sua própria declaração. Passando para 31, por favor. Então, conforme disse, as declarações ao fisco, né? O e-social é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciária e trabalhista, e ela contém eventos. Sempre quando uma empresa inicia a escrituração, ela preenche aqueles chamados que são eventos iniciais, nas quais ela será identificada no sistema e habilita ela a passar a enviar eventos que são periódicos e eventos não periódicos. Eventos periódicos, por exemplo, a folha de pagamento dos trabalhadores, e evento não periódico são aqueles que ocorrem eventualmente, como a demissão, a admissão de um trabalhador pode ocorrer ao acaso, uma empresa pode ficar estável sem ter eventos não periódicos, mas ela sempre terá eventos periódicos. Tá? É importante a gente compreender essa divisão na tabela do e-social. Podemos passar para o 32. Anterior, 32. Aí. 33, por favor. Pois bem. Então, dentre essas informações,
eu vou voltar um pouco atrás, ali no 32, por favor. 32. Tá. Então, meus amigos, a fiscalização e auditoria fiscal, ela ocorre agora de que maneira? Qual que é o modus operandi da Receita Federal? Ela tem a seu dispor uma quantidade muito grande de informações de cunho tributário, de cunho previdenciário e dos negócios realizados pelas empresas. Essas informações ficam ali armazenadas no sistema e o fiscal, quando vai trabalhar uma empresa, ele solicita do sistema informações que a gente chama de informações parametrizadas. São informações com parâmetros de, vamos dizer assim, de batimento do sistema. Tem algumas parametrizações que o sistema faz automaticamente, aliás, é programado para fazer automaticamente, como, por exemplo, a malha física, a malha fiscal das pessoas físicas. No começo do ano, o pessoal da Receita Federal se reúne e eles estabelecem quais são os critérios que irão vigir, os parâmetros que irão ser colocados para o sistema bater, para o sistema confrontar daquele volume de informações que recebeu, faz o batimento e aponta divergências. Por quê? Como esse sistema de informações ele obriga que as empresas declarem todas as operações que realizaram com as pessoas, e as pessoas também têm a obrigação de declarar todos os negócios que realizou no âmbito econômico, no espaço daquele período referente às informações. Então, a gente tem informações que são prestadas pelos serviços médicos, pelos laboratórios, pelos cartórios de registro de imóveis, pelos cartórios de registro de títulos e documentos, pelas pessoas físicas, pelas empresas, pelos microempresários, enfim, há existe declarações, e se a gente for olhar, se eu mostrasse para vocês a quantidade de declarações, todos os agentes econômicos têm uma específica declaração para trazer informações, tá? Então, isso possibilita, então, o cruzamento de dados. E o fiscal, ele faz, então, agora, muito facilmente, um diagnóstico compondo um dossiê de divergências encontradas. E quando o sistema encontra essas divergências, ele aponta quais são as divergências e qual que é o potencial de arrecadação que, se não for conferido, o Estado, num termo geral, estaria perdendo se aquilo, indicando uma possível sonegação. Tá? Então, isso baixa ali para o sistema, ele compõe uma lista e manda essa intimação para as pessoas, para que as pessoas possam confirmar, para que possa, então, ali dizer se ele trazer os documentos para apresentar. Então, a fiscalização ela ocorre dessa maneira, ela está muito fácil de ocorrer. Tá? Então, passando para o 33. Tela 33. E o que é importante, o que compõe aspecto crítico para a fiscalização? Toda mercadoria que circula no Brasil deve ter um NCN, que é a Nomenclatura Comum do Mercosul. Esse código deve ser informado em toda nota fiscal.
toda nota fiscal. E a NCM, ele tem 8 dígitos, tá? E ele é um indexador que possibilita ao Estado e ao fisco reconhecer e identificar quais foram as mercadorias mais produzidas, negociadas, transacionadas, quais foram os preços médios que ocorreram com essas mercadorias, tá? Toda uma situação de importação e de exportação, eles são indexados pela NCM. E a NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, de 8 dígitos, ela também compõe as informações da tabela TIP. Tabela TIP, vamos passar para o outro item, 34. 34. Então, aqui da fiscalização, né? Aqui eu tenho nesse quadro aqui qual que é a interpretação de cada conjunto de dígitos que compõe a nomenclatura comum do Mercosul, a NCM, e também e que faz parte, compõe a TIP. Passando para 35, por favor. Tela 35. Tá. Então, a tabela de incidência do imposto sobre produto industrializado, TIP, ela tem uma versão última, que é de 2022, aprovado pelo Decreto 11.158, de junho de 2022. Então, a NCM mais a informação de tributação do IPI compõe a tabela TIP. Então, é muito importante e é muito utilizado com o objetivo de sonegação fiscal, colocar uma descrição literal na nota fiscal e colocar uma nomenclatura diferente de tributação na coluna ali da nota fiscal. Tá? Então, a descrição da mercadoria ou do produto, ele deve e é vinculado a um código específico. Todo produto tem essa classificação. Tá? E é onde ocorre, inclusive, na importação e na exportação, tem grande diferença quando você importa um produto e coloca uma classificação de um produto, um determinado container de mercadoria, coloca uma classificação que tem imposto de importação diferente, que tem imposto de incidência de IPI diferente. Então, é onde ocorre grande demanda de perícia, é a identificação, o esclarecimento da adequação desses códigos colocados nas notas fiscais. 35, por favor. 36. Uma outra coisa. Todas as informações feitas aos fiscos estadual, municipal e federal podem ser compartilhadas e já são compartilhadas entre a União, os estados e os municípios, através de convênio, para aqueles tributos nos quais há interesse do Estado, da União, até porque a União ela arrecada mais tributos, porque na distribuição desses tributos ela distribui um percentual dos tributos que ela arrecada para os municípios e também para o Estado. Tem uma distribuição tributária. E por que isso? Qual que é a lógica de manter a União com uma capacidade maior de tributos e ela se encarrega de fazer uma destinação da arrecadação? Porque, em tese, se entende que a União tem uma capacidade de tributação maior. Tem
uma capacidade de uma organização maior, unificada, e que interessa a União que ela seja eficiente na arrecadação desses tributos. Ocorre assim com o IPI, ocorre assim com o imposto de renda, ocorre assim com o IPVA. O IPVA é distribuído em Estado e municípios, e assim uma grande quantidade de tributos são compartilhados. E também, agora, todas as informações são compartilhadas. Aí é de se perguntar, e o sigilo fiscal? Vamos passar para uma próxima tela. Todos os cidadãos, todas as pessoas jurídicas, todas as pessoas físicas, têm a garantia constitucional do direito ao sigilo. E quando ocorre o compartilhamento de informações, isto é, que o município pede uma informação que lhe interesse lá nos bancos de dados da União ou do Estado, ocorre o que é chamado a transferência do sigilo fiscal entre os entes da federação. A transferência do sigilo significa que aquele dado sigiloso que está no banco de dados da União vem para o conhecimento do fiscal do Estado ou do fiscal municipal, mas ele, como agente público, tem que manter o sigilo. Fica responsável, ou melhor, obrigado a manter o sigilo fiscal. Passando, 38. Então, eu disse que a base de dados, toda a força, então, da Receita Federal na fiscalização dos tributos dos estados e dos municípios reside atualmente no banco de dados, que são obtidos principalmente pelo e-social e pelas declarações apresentadas. E a complexidade que ocorre e que gera litígio entre as pessoas questionando um lançamento tributário feito por um fiscal, é porque o entendimento da fiscalização, detectando irregularidade, erro, equívoco, com dolo ou má fé, que possa se traduzir e que possa ser interpretado como sonegação fiscal, ele identifica o erro cometido, ele dá uma fundamentação legal para aquele erro, dá uma fundamentação para a possibilidade dele interpretar, apontar o erro, seja de quantidade, seja de valor, seja de operação, de tipo de operação, e ele lança o crédito tributário. E a pessoa que recebe o auto de infração, ele, num primeiro momento, ele tem o direito de fazer a chamada defesa administrativa do auto de infração. E essa defesa administrativa é submetida a duas instâncias administrativas. A primeira é feita por um julgamento singular, a Receita Federal tem fiscais julgadores que julgam, e as receitas estaduais têm lá uma equipe de fiscal, muitas vezes até o próprio fiscal que fez o auto de infração, ele dá um parecer referente àqueles argumentos de defesa apresentado pela pessoa que sofreu o auto de infração, e essa defesa, se não acolhida, se não acatada, pode ser analisada por uma junta, que é a chamada Conselho de Contribuintes, que se reúne com membros indicados pela OAB, com membros indicados, membros indicados pela OAB, 3 membros
indicados pela repartição pública e 3 membros indicados por sindicato de contadores, contabilistas, profissionais de notório saber naquela área, compõem uma comissão de julgamento. Tá? E essa comissão de julgamento dá uma decisão final na instância administrativa. E essa decisão final na instância administrativa possibilita a pessoa, se contrário e se achar ainda motivos, ir ao judiciário para questionar. E, ao ir ao judiciário, tá, ele vai se servir de pareceres de advogados, de economistas e de peritos para convalidar ou validar ou dar a interpretação, a reinterpretação daquele caso, daquele fato que apontado pela fiscalização. Então, este é um momento assim muito delicado, no qual o profissional ele tem que dominar os conceitos que eu estou aqui sugerindo para que os senhores possam ter o domínio, que não são muitos os conceitos, porque as operações são quase que aritméticas. Os questionamentos elaborados para a solução de dúvidas no âmbito tributário são muito parecidos. A mercadoria corresponde à nomenclatura apontada na NCM? A quantidade de mercadoria apreendida se refere a X, Y, ou, enfim, são perguntas bem objetivas, de intelecção objetiva mesmo, cuja operação, cuja solução depende de um esmero na abordagem, num cuidado na conferência e na utilização dos conhecimentos contábeis, de contabilidade, nos conhecimentos jurídicos e nos conhecimentos econômicos relativos ao fato. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível para quem tenha esse cuidado e zelo de dominar e de trabalhar de antemão esses conhecimentos. Passando para a próxima tela, por favor, 39. E uma coisa muito importante, chegando ao final aqui da exposição, com relação ao ICMS, e é uma coisa aqui realmente complexa, que o ICMS é um tributo que admite a chamada substituição tributária. A substituição tributária é quando o ICMS é um imposto que é definido como não cumulativo, semelhante ao IPI, onde a cada operação feita entre agentes de comércio, a pessoa pode pegar o imposto que foi pago nas operações anteriores e usar esse imposto pago nas operações anteriores como crédito, porque ele vai no negócio que ele vai realizar, ele vai colocar um valor agregado sobre o preço, e esse valor agregado sobre o preço vai aplicado à alíquota da tributação para o segmento posterior da cadeia, possibilita que ele seja tributado ou faça uma tributação sobre o valor agregado, economicamente agregado naquela operação. É difícil compreender isto aqui, nesse momento em que a gente tem uma limitação de tempo, né? 1h e 10 minutos de fala, já vou concluindo para a conclusão, mas a substituição tributária ela se torna complexa porque o fisco pode eleger
numa cadeia de sequência de negócios com uma determinada mercadoria, com um determinado produto, ele pode eleger ali um dos agentes que vai fazer a tributação com base num preço hipotético de pauta final, de pauta, numa negociação futura dentro da cadeia de negócios, dentro da cadeia comercial. Então, a substituição tributária é quando, por exemplo, o comerciante de cigarros, por exemplo, ele, lá na indústria, ele é eleito como a pessoa que vai recolher o ICMS do cigarro pelo consumidor final que vai comprar o cigarro ali no bar. Tá? Então, é uma substituição das operações futuras que, porventura, possa ocorrer com aquela mercadoria, com aquele produto. Então, essa é a substituição tributária. É muito semelhante à tributação monofásica. A tributação monofásica ela é a mesma coisa, ela não ocorre com um preço futuro hipotético, ela ocorre com um preço real daquela etapa de negociação. E o fisco dispensa o recolhimento das outras etapas de comercialização. A grande diferença entre um e outro é que a substituição tributária possibilita a pessoa num caso de perda de mercadoria, por uma inundação, por roubo, ou, hipoteticamente, por um produto no qual aquele produto não sai do estabelecimento, ele pode pedir a restituição do ICMS da substituição tributária que ele pagou. E na tributação monofásica, não. Toda a tributação ocorre ali, o produto sai dali, tributado, e não possibilita a restituição. O ICMS também tem um imposto incluso no preço. O que quer dizer isso? Você tem uma mercadoria cujo preço é R$100 e tem lá a aplicação da alíquota, por exemplo, daquele produto seria 17%, o cálculo não é um cálculo imediato. Você multiplica 100 por 17% e encontra R$17. Não é assim. É uma tributação por dentro, que é assim. E a indicação daquela alíquota ela é um mero destaque, porque o cálculo é feito da seguinte forma. Tá? Então, o cálculo é da seguinte forma: o imposto contido na nota ele é o valor da mercadoria multiplicado por 17%. Então veja bem, é semelhante à fórmula dos juros, tá? Onde a gente conta a taxa de juros, ou melhor, desculpe, o valor do imposto, do ICMS, é igual ao valor da mercadoria vezes 17%, mais 17%, sabe? Deixa eu ver. Exatamente. O valor da mercadoria, o capital, mais o capital vezes 17%. Então, esse é o cálculo do imposto incluso no preço. E a incidência é cumulativa. Vamos para a tela 40, por favor. É, 41. Nós temos ainda como importante o regulamento aduaneiro, que é o regulamento das transações de comércio anterior, de comércio exterior, e temos também, muito importante a ser discutido, é a Lei 11.101, de 2005, que trata da recuperação judicial e da falência das empresas.
que é também um segmento muito importante, uma lei que feita e que demanda a atuação muito importante do economista, porque o economista é que faz os cálculos de viabilidade econômica ou de inviabilidade econômica das empresas que precisam de fazer uma recuperação judicial ou que precisam e que vão à falência, né? Porque com a inviabilidade aferida por um economista, que faz cálculos e demonstra inviabilidade, essa lei dá amparo para, vamos dizer assim, a resolução controlada pela lei de uma situação traumática, que é o encerramento obrigatório de uma empresa. Pois bem, meus amigos, então, este é o conteúdo que eu queria trazer aqui e fico aberto para questões que os colegas possam apresentar, as quais eu terei satisfação de esclarecer. Obrigado, Eurico. Obrigado pela exposição aí. A gente sabe que essa área tributária é bastante densa, né? É bastante pesado mesmo. Então, em uma hora e meia, assim, a gente vê só um pedacinho, né, da imensidão de conteúdo que tem aí na área tributária. Mas, muito obrigado aí pela exposição. Nós ficamos abertos aí para perguntas, né? Se alguém quiser mandar aí no chat, eu posso fazer a leitura aqui para o professor Eurico e ele vai respondendo. Tem uma pergunta aqui do Alan, ele diz o seguinte, Eurico, pode por gentileza explicar novamente sobre as instâncias de defesa administrativa? Sim. A instância de defesa administrativa é o próprio órgão, o próprio ente tributante, Estado, município ou União, que tem a possibilidade de rever os seus atos. O lançamento tributário é um ato administrativo. E o ente que faz o lançamento, que faz a imposição, ele tem que aguardar um período de 30 dias, no qual a pessoa que recebeu aquela intimação pode fazer uso do recurso administrativo, que é chamado de contestação. Ele vai, apresenta os fundamentos, os motivos pelos quais ele discorda do entendimento do fiscal e, por isso, ele pede, na instância administrativa, a revisão do lançamento, justificando, fundamentando e até podendo esclarecer algum fato que o fiscal não se atentou no momento de fazer o seu levantamento. Lembrando que o fiscal faz um levantamento muito objetivo, muito focado na conferência ou não dos elementos que compõem ali o fato gerador, né? E em 30 dias é o prazo para a pessoa que sofreu o auto de infração fazer a contestação. Feita a contestação, o órgão julgador emite um parecer aceitando totalmente a argumentação da pessoa que fez a reclamação, aceitando totalmente, aceitando parcialmente ou negando in totum o recurso administrativo. Se ele aceita totalmente, se o órgão aceita totalmente, o auto de infração é anulado. Se ele aceita parcialmente, o auto de infração é revisado e ajustado para compreender aquilo que a instância administrativa considerou como plausível, considerou como correto. E se ele nega integralmente, mantém íntegro o auto de infração. Mas ele tem também mais uma instância
administrativa, que é para garantir aquilo que chama-se duplo grau de jurisdição. É um duplo grau de recurso administrativo, que aí vai para uma banca colegiada, vai para uma banca composta de 6 pessoas, 2 ou 3 indicados pela OAB, 2 ou 3 indicados pelo próprio órgão composto de auditores fiscais e 2 ou 3 indicados pela sociedade civil, geralmente um contador, geralmente um economista, um administrador de empresa, indicado pelos respectivos sindicatos. Então, esta banca colegiada vai fazer uma segunda análise, uma segunda revisão e vai emitir um segundo parecer. E esse segundo parecer pode, de igual forma ao anterior, aceitar totalmente, aceitar parcialmente ou não aceitar o recurso. E aí encerra a fase administrativa. Aí a pessoa pode, ainda assim, continuar se contrapor, assim, insurgir e ir para o judiciário. E lá no judiciário ele também vai ter 2 instâncias nas quais ele pode fazer a sua defesa. Penso que está esclarecido. Obrigado, Eurico. Tem mais uma pergunta aqui, da Ingrid Guimarães. Ela pergunta, Eurico, pode nos falar algum exemplo de exemplos práticos de perícias tributárias? Sim, o exemplo prático de perícia tributária é o seguinte: por exemplo, uma pessoa importou pneus de veículos, tá? Fez uma importação de pneus de veículos, tá? E ele coloca lá na nomenclatura da TIP que são pneus novos. Por quê? A importação de pneus usados é proibida no Brasil. Entretanto, a gente sabe que, muitas vezes, pneus meia-vida usados no exterior ou pneus que venham para ser remoldado internamente, eles importam pneus usados. E aí, o que ocorre? Ocorre que a fiscalização, desconfiando, tendo como indício que aquele valor do produto importado está muito aquém de um produto novo, ele abre um incidente de conferência. Abre um incidente de conferência. E o fiscal da Receita Federal vai lá no porto, diante desse indício, vai lá, inicia uma conferência. E o fiscal emite um laudo. De fato, são pneus usados, não são pneus novos. E aí, lança o auto de infração. A pessoa se insurge, não, seu fiscal está equivocado, os produtos são novos, eu comprei como novo, a empresa lá fora é uma empresa que já fez, enfim, e aí exige, então, uma perícia. Os pneus são novos ou são usados? Tá? E, então, aí é quando que aí exige, então, um perito, tá? Para, no caso, verificar com a repercussão tributária se aqueles pneus conferem com aquilo que o fiscal indicou ou não. Isso é um exemplo que me veio aqui, sabe? Mas numa operação interestadual, a pessoa compra um produto de um determinado gênero e ele diz que a outra, por exemplo, compra farinha de milho. E quando vê, não é farinha de milho, é farinha ele coloca como se fosse farinha de mandioca, sabe? Por exemplo, ou o preço de um ou de outro. Estou falando coisas assim. Ou quando ele, na nota fiscal, está levando 100 geladeiras, mas na nota fiscal tem só 40 geladeiras. E aí, as possibilidades de sonegação de
criativa de tentar burlar o fisco são variadas. E aí é que gera um incidente de, de conferência, que o juiz ele não pode sair lá do fórum para conferir, então ele contrata um perito para dizer para ele, juiz, quem está dizendo a verdade ou não. Obrigado, Eurico. Temos mais algumas perguntas aqui. Eu queria fazer um comentário. Que muitas vezes a grande maioria das perícias, muitas vezes elas envolvem, né? Talvez o todo dela não seja matéria tributária, mas em algum momento da perícia surge, né, alguma questão assim. Eu, por exemplo, estou muito na área trabalhista. E o juiz delimita, né, as verbas trabalhistas que a gente tem que apurar e também pede para a gente apurar todos os encargos, né? Imposto de renda, contribuição social patronal, contribuição a cargo do empregado. E esses parâmetros, eles não são fixados, eles são, o juiz simplesmente pede para a gente apurar, né? Mas os detalhes dessa apuração, realmente a gente tem que ir atrás da legislação, né? A gente sabe que a contribuição previdenciária segue uma legislação específica. Aí o professor Eurico falou do regime de tributação das empresas, né? Aí eu me lembrei que, por exemplo, empresas que são tantas pelo Simples Nacional, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai apurar as contribuições previdenciárias dela lá na ação trabalhista, porque elas não recolhem, né, a contribuição patronal. Há empresas que possuem desoneração na folha, né, e também não recolhem. Então, são várias situações assim, que não necessariamente são perícias tributárias, mas que, indiretamente, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Então, foi bem importante aí essa explanação do Eurico para nos ajudar, né, nos dar uma bagagem aí. Aí tem uma pergunta aqui do Pedro Rocha, eu não sei se eu entendi bem, mas ele diz o seguinte: ó, como diferenciar se a perícia será feita baseada em calendário corrido do exercício fiscal ou entre datas específicas? Não sei se o Eurico entendeu mais ou menos a pergunta dele aqui. Ele pergunta: Olha, como diferenciar se a perícia é realizada pelo calendário corrido do exercício fiscal ou entre datas específicas? pois bem, toda a perícia ela decorre de dúvidas entre os advogados que suscitam a dúvida e formulam quesitos que são apresentados para o juiz, e o juiz, compreendendo que ele não tem conhecimento específico daquela matéria, ou, aliás, não tem, ele até pode conhecer, mas ele não tem autoridade para ele definir, ele chama um perito. Pode ser um perito de engenharia, um engenheiro mecânico, um economista, um administrador de empresa, um contador, conforme for a área do litígio ou da divergência, né? E aí ele chama para. Pois bem, aí voltando à pergunta, esse critério, se é dias corridos à legislação tributária, todos os negócios e todo o procedimento, todo o processo tributário elege como parâmetro de contagem dias corridos. E a legislação civil elege como parâmetro de contagem de tempo dias úteis. Dias úteis. É muito importante isso. Tá? Eu não sei, o Tiago, na legislação trabalhista também são dias corridos ou dias úteis? Então, normalmente são dias corridos que a gente utiliza lá. Sim. Então, na legislação do trabalho, são dias corridos, por quê? Porque nós temos que, no direito do trabalho, os dias não úteis são remunerados. Por isso, eles são importantes. Eles são importantes, tá? Então, aí a gente vê a conexão do critério, tá? Então, e um cálculo que considere um parâmetro ou outro equivocadamente dá uma diferença muito grande. Então, também, a, a, quando tem dúvidas sobre algum aspecto, viu, o colega que fez a pergunta, os quesitos que são formulados, eles vêm formulados de uma maneira que ele indica para o perito
qual que é a dúvida a ser esclarecida? O que o perito o que que o juiz quer saber do perito para o perito esclarecer, tá? Então, muitas vezes são dúvidas elementares, são dúvidas até óbvias, mas elas são dúvidas, sabe? E que também, na elaboração do parecer, o perito ele deve sempre fundamentar o seu critério de decisão. Ele deve sempre informar a fundamentação. Eu vou fazer um cálculo de juros. Esse cálculo de juros, em qual livro que eu encontro esse cálculo de juros? Sabe? Onde que eu encontro a correção monetária, o índice de correção monetária que eu tirei para aplicar na correção de determinados valores? Eu indico a fonte, é fundamental eu indicar a fonte, sabe? E é um respeito também com a linguagem a ser adotada, para que na linguagem, na redação, ela seja uma redação que não tenha obscuridade, que seja uma redação limpa, que não tenha parágrafos longos, extensos, complexos, e que responda de forma objetiva à questão. Ok, obrigado. Nosso tempo está passado um pouquinho do horário, mas temos algumas perguntas aqui. É, Temos uma pergunta aqui que diz o seguinte, né, do Gerson. A reforma tributária foi importante? Se juntou muitos impostos em nível federal e municipal? Então, ele questiona se a reforma tributária é importante, né? Foi importante por ter feito essa junção aí de tributos, né, de impostos federais e municipais. Foi muito importante, sim, porque esses tributos que foram aí redefinidos na reforma tributária, eles terão agora um ente tributante que vai tributar o imposto de maneira global, compreendendo aquelas hipóteses tributárias que estarão sendo descontinuadas ao longo do tempo, será uma substituição gradativa, o que vai facilitar o quê? Bastante no aspecto dos compromissos, das obrigações acessórias. Porque antes eu tinha que fazer um ITCMD, uma declaração para a União, uma declaração para o Estado, uma declaração para o município. Tá? E agora, unindo esse imposto, né, unindo esses tributos que foram ali trabalhados nessa reforma, vai diminuir as hipóteses de tributação, tá? E vai possibilitar que a União crie uma estrutura de administração adequada, mais leve. Legal, obrigado. Uma outra pergunta aqui do Arthur. Fale um pouco sobre as vantagens e desvantagens do IVA. Do IVA, né? Olha, então, o que acontece? O IVA é um imposto sobre valor agregado. E é um imposto que tem a mesma sistemática do ICMS e do IPI, tá? Do ICMS e do IPI. E eles têm a pretensão de incidir sobre o quê? Sobre o valor de acréscimo econômico que aquela etapa do processo de produção e de comercialização agregou ao valor, tá? Então, ele, ao unir o IPI e o ICMS, que são dois valores, dois tributos que têm a, esta sistemática complexa de apuração, a gente vai estar unindo, fazendo uma fusão de dois tributos complexos com legislação extensa e tentando simplificar e manter a essência de cada um e
tornar mais eficiente a arrecadação. É isto que a gente enxerga nesta construção do IVA. Bem, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. É do Tiago Silva. Ele diz assim: professor, gostaria que explicasse um pouco mais sobre o ICMS, substituição tributária. Ele diz: qual o benefício para o Estado ao deixar a cobrança com o cidadão dono do bar que vende o cigarro? Bom, aí vou explicar melhor. Que bom que veio essa pergunta. A substituição tributária, ela ocorre por quê? Por interesse da fiscalização, por eleger uma pessoa responsável para o recolhimento do imposto, pessoa essa que ela possa fiscalizar e controlar melhor. Então, o que acontece? O cigarro, por exemplo, pega o preço, o cigarro e os medicamentos também, as farmácias e as bebidas também têm a mesma situação de substituição tributária. Quando ela sai da fábrica, a Receita Federal, pera lá, eu vou aqui na fábrica, saiu da fábrica por um preço de 10. Eu sei que ele vai ser comercializado lá na ponta por 15. A Receita, ela admite perder um pouco da base de cálculo e tributa por R$ 14 aquele produto que vai ser comercializado por 15. O que ela ganha com isso? Ganha com a certeza da obtenção da arrecadação, porque é muito mais fácil ela fiscalizar e concentrar e fazer com que a fábrica recolha do que os milhares de bares que existem ao longo e botecos que existem ao longo do país e que quando chega lá ele não vai ter condições, não vai ter força, não vai ter estrutura para estar fiscalizando e cobrando imposto de cada boteco, de cada farmácia, de cada local que vende bebidas, cigarros. Isso ocorre com óleo de cozinha, enfim, os produtos que compõem basicamente a cesta básica de comércio pulverizado por interesse da fiscalização, veja bem, ele instituiu a substituição tributária. Tá? Então, ele sai da fábrica por 10, mas ele sabe que o produto vai ser vendido por um preço médio de 15, o fisco tributa por 14 ou por 13 e se dá por satisfeito com essa tributação. Ok, obrigado, Eurico. Uma última pergunta aqui para nós encerrarmos. Ele diz o seguinte: boa noite, professor. A pergunta é do Isaac Coelho. Ele diz: boa noite, professor. Na opinião do senhor, o IVA, durante a sua implantação, não viraria um embaraço jurídico? Na opinião do senhor, Opa! Na opinião do senhor, essa transição será tranquila? Olha, na minha opinião, ele está sendo feito com toda a cautela, compreendendo a complexidade que existe para ser implantado num horizonte de até 2040. Se não me engano, 2040. 2040. E vai passo a passo, com, porque no momento, olha só o que acontece: no momento, tem a decisão de fazer a implantação do tributo. Tem a decisão de implantação do tributo, mas não tem a legislação infraconstitucional pronta. Não tem os critérios, não tem a sistemática, não tem os mecanismos de controle do tributo, não tem a forma como esse tributo será, as bases de cálculo desse tributo e qual a alíquota do tributo.
Então, são coisas que estarão sendo definidas, conversadas, discutidas com a sociedade para a implantação. Então, é claro que se sabe que nos países onde esse tributo está implantado, ele é mais eficiente do que a forma que nós adotávamos aqui para o ICMS e o IPI. Ok. Só para encerrar, Eurico, eu falei que era a última pergunta, mas é uma pergunta que é interessante para a gente fechar. Do Marcos Henrique Pessoa. Ele diz: boa noite. O senhor acredita que com a reforma tributária pode diminuir os questionamentos e, por consequência, a redução das perícias tributárias? Eu acho que não. Eu acho que o questionamento ele vai muito, depende muito do seguinte, da tentativa de sonegação que, infelizmente, ocorre no âmbito da sociedade. As empresas, as pessoas, os agentes adotam uma forma predatória de competição, na qual faz uma sonegação para tentar se apropriar de um recurso, baixa o preço, pratica uma competição desleal e a tentativa dos delitos de contrabando, de descaminho, de falsificação de produtos, de não emissão de nota fiscal para transporte de produtos e mercadorias, sabe? Isso continua, infelizmente, na base da sociedade, seja ela menos ou mais desenvolvida, tá? E os conflitos vão continuar. Isso aí. Muito obrigado. Então, agora encerramos as perguntas aqui. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer muito ao professor Eurico, que é assim uma referência para nós aí nessa área tributária. Atuou há muitos anos, né, diretamente na Receita Federal, então conhece desde a teoria até a prática, né, de tudo que acontece nos autos de infração, enfim. Então, muito obrigado, professor Eurico. E, assim, uma grande honra receber você aqui com todo esse conhecimento aí. O pessoal elogiou muito aqui no chat, né? Diz que o professor é notório saber, agradeceram muito pelo conhecimento, enfim, teve muitos agradecimentos aí, muitos parabéns ao professor Eurico pelas explanações aqui. E é isso. Alguns aqui estão pedindo o material, os slides, a gente pode tá passando para vocês também, tá? E a gravação vai estar disponível na semana que vem no canal do Conselho no YouTube, tá certo? Se o professor Eurico quiser dar uma palavrinha aí com os alunos, aí nós podemos encerrar. Pois bem, olha, com mil perdões pelos transtornos de início, você sabe que tem aquela lei de Murphy, né, de Murphy, que diz que às vezes acontece um transtorno. Eu falei, meu Deus, vai me acontecer um transtorno dessa natureza agora. O equipamento travou, mas com a compreensão de todos, foi involuntário e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos, então. Até amanhã. Estaremos aí às 19h30, né, com o nosso terceiro dia do segundo encontro de perícia. Amanhã nós teremos uma palestra com a professora Andréa Prodol, economista e conselheira nossa aqui do Conselho Regional de Economia do Paraná. E ela vai estar falando sobre as perícias bancárias, vai estar abordando aí um caso prático com a gente. Então, até amanhã e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Eurico, e boa noite e obrigado a todos que estiveram participando conosco. Boa noite.